what you'd think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Bom dia a todos. Vamos a mais um painel da Semana Nacional da Engenharia 2025, aqui no Instituto de Engenharia em São Paulo. E ao apoio institucional da ABMS, ABDIB, APMEC, APEME, APEOP, CREA, Enel, Sinaenco, Sinduscom e Sobratema. Este painel tem o objetivo de falar sobre os projetos, execução e monitoramento de obras no município de São Paulo. Para começar este painel, convido a todos a assistir um vídeo dos nossos patrocinadores. Você que está participando de eventos como esse, são frutos de parceria do Confeia, com os CREAs, com as nossas entidades ao redor de todo o país. Primeiro, seja muito bem-vindo. Saiba que essas iniciativas são prioridade dessa gestão. Levar conhecimento profissional, desenvolvimento, conexões e network é uma das nossas funções também. Espero que aproveitem, acompanhem nas nossas redes sociais tudo o que está acontecendo e nos cobrem para levar o que vocês precisam. Cobre os presidentes de CREA, cobre os nossos gestores. A gente está aqui para atender vocês. Grande abraço. A disponibilidade de infraestrutura é considerada uma condição essencial para o crescimento econômico de um país. No âmbito da estratégia econômica, o setor de transporte ocupa papel de destaque. No país, o modal de transporte predominante é o rodoviário. O custo com transporte para o setor produtivo é equivalente a 14,3% do PIB do Brasil. De acordo com o último levantamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Brasil possui um total de 1,72 milhões de quilômetros de rodovias, sendo que apenas 213,5 mil quilômetros são pavimentados. Da extensão pesquisada, as rodovias sob gestão pública apresentam algum tipo de deficiência em 77,1% de sua extensão, afetando diretamente a segurança dos usuários. Estima-se que para ações de adequação às deficiências encontradas nas rodovias sob gestão pública, o governo precisa investir aproximadamente 76 bilhões de reais. Já o setor portuário brasileiro, que é responsável por movimentar cerca de 80% do comércio exterior do país, o que representa um volume de cerca de 1,4 bilhões de toneladas de mercadorias por ano, tem uma necessidade crescente de manutenção dos portos devido à alta demanda pelo transporte de cargas e produtos por via marítima. Em frente a esse cenário, a Anetrans atua no sentido de preservar o interesse da sociedade, o investimento em planejamento e projetos de boa qualidade e atuando junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário, no anseio de que a administração pública reconheça que a contratação de serviços de consultoria deve observar as melhores soluções com o devido cumprimento das normas técnicas e legais. Vamos a este painel, então, sobre projeto, execução e monitoramento de obras em São Paulo. Mais um painel entre os 15 seminários que vamos realizar com cerca de 70 palestrantes nesta Semana Nacional da Engenharia 2025. Para compor a mesa, eu convido o presidente da Malbertec Engenharia, ex-presidente do Instituto de Engenharia e eminente engenheiro do ano de 2010, para moderar esse painel, José Roberto Bernasconi. Compondo a mesa, chamo ao palco Marcos Monteiro, secretário de Infraestrutura Urbana e Obras do município de São Paulo.
Adriana Pódio, secretária adjunta da CIURB São Paulo. Marco Alessio Antunes, diretor-presidente da SP Obras. Ricardo Borges Quer, presidente da ABES. Rogério Rigato, da Arc Engenharia. Passo então, podem se sentar, por favor, passo a palavra ao moderador, José Roberto Bernasconi, que a partir desse momento vai conduzir o painel. A ideia são apresentações de cada um dos presentes e depois a abertura para debates sob condução do nosso moderador e também abertura ao final a perguntas e dúvidas e comentários da plateia. Muito obrigado a todos e bom evento. Muito bom dia a todos, bem-vindos todos aqui que estão compondo a mesa, além da nossa assistência, nossa plateia. É um prazer muito grande de estar aqui na função de moderador de um painel de um assunto tão importante e tão atual aqui, especialmente em São Paulo, graças a uma decisão importante do prefeito Ricardo Nunes de resgatar algo que tinha se perdido nos últimos anos e, na verdade, algo que a gente tem que chamar atenção sempre, que é a falta da cultura da preservação, da manutenção dos próprios públicos, sejam edifícios ou seja todo o patrimônio de infraestrutura. Nós temos tido alguns casos trágicos de desabamentos por falta total, completa, desídia completa da administração pública com relação à manutenção de obras. A delas, a mais recente e que provocou mortes, foi aquela ponte no norte, em Tocantins, Maranhão, naquela região, por falta absoluta de manutenção. E nós sofremos isso aqui em São Paulo. Eu me lembro, no nosso tempo do Sinaenco, nós fizemos a campanha sobre infraestrutura com o título de prazo de validade vencido, exatamente pela falta de manutenção. Fizemos levantamentos, e isso foi no governo Serra Municipal, 2005. Em seguida, ele foi eleito em 2006 para governo e assumiu o prefeito Gilberto Kassab. E lá nós evidenciávamos, através de um levantamento que o Sinaenco fez, do estado de obras de arte, mostrando a necessidade de manutenção. O Serra, então prefeito Serra, fez uma destinação de um recurso adicional, começou um programa, entrou o prefeito Kassab, quando o Serra foi ao governo do estado, e o Marcelo Branco, então secretário de CIURB, antecessor aqui do nosso amigo Marcos Monteiro. Marcelo Branco fez junto ao Ministério Público, fez um termo de ajuste de conduta, e lá se relacionaram 50 obras de arte e que passaram a ter um certo programa de recuperação. Num primeiro orçamento foi designado um recurso de 300 milhões, mas isso foi diminuindo ao longo do tempo, e isto só foi resgatado a partir da gestão do Ricardo Nunes, Bruno Covas, Ricardo Nunes e com Marcos Monteiro na secretaria. Então eu quero fazer esse registro porque isto é uma mudança, na verdade é a volta para um paradigma adequado, mas isso tem que ser ressaltado porque isso estava deixado de lado. Então nós vamos tratar aqui de coisas que já estão em curso na Prefeitura de São Paulo, sob o comando aqui desse pessoal que está nessa mesa, o Marcos Monteiro,
a Adriana, o pessoal da SP Obras, então, e com a participação, é claro, da engenharia aqui em São Paulo, brasileira que atua aqui em São Paulo. Portanto, a primeira coisa é valorizar o que está sendo feito. Portanto, o que está sendo apresentado aqui é algo que tem que se tornar paradigma em São Paulo e a partir de São Paulo para a administração pública deste país, né? Muito bem. Pela conversa que nós fizemos aqui, nós vamos mudar um pouquinho a ordem da apresentação e quem falará em primeiro lugar, que vai fazer uma abordagem um pouco mais ampla, é o Ricardo Quer, presidente da ABS. E eu peço, então, já que você, por favor, Ricardo, abra a fila aqui, por favor. Deixa eu me achar aqui. Legal, já está aí. Bom dia de novo. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Monitoramento e Execução de Obras de Arte no Brasil e em São Paulo. Eu vou começar a minha fala falando de um histórico breve que no Congresso do IBRACON, em novembro de 2024, foi apresentado um trabalho com o título Panorama Geral das Pontes Rodoviárias Brasileiras, elaborado pelo Ademir Santos, a partir de dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANIT, e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, ARTESP. Logo depois, em dezembro de 2024, houve a ruína da ponte sobre o rio Tocantins, com 17 mortes, que o Bernasconi já falou, mostrando a atualidade e a pertinência do trabalho apresentado. O levantamento apresentado no trabalho do Ademir apresenta o seguinte: nós temos 113 mil pontes e viadutos nas rodovias em todo o território nacional. Destas 113 mil, aproximadamente 12 mil foram inspecionadas segundo a NBR 9452 de 2003. Essa norma fala de inspeção de transportes e viadutos e passarelas. Inspeção de pontes, viadutos e passarelas. Essa norma define parâmetros de avaliação de estruturas, incluindo integridade estrutural, funcionabilidade, durabilidade, que recebe notas de 0 a 5 para classificar a sua condição e orientar ações de manutenção, reparo e substituição. Nota 0 é a ponte que deve ser interditada, nota 5 a ponte que está boa. Dessas 12 mil obras que foram inspecionadas, 1.000 obtiveram notas 1 e 2. A ponte do Estreito, que é a ponte lá do Tocantins, tinha nota 2. Extrapolando esses valores para todo o território nacional, podemos estimar que temos aproximadamente 10 mil obras de arte com notas de 1 e 2. Essa expressiva quantidade de estruturas evidencia a complexidade e a escala do desafio de mantê-las em condições adequadas de segurança e funcionabilidade. A gente vê que não é só o Brasil que tem esse problema. Os Estados Unidos também têm um problema parecido de quantidade de obras. Bom, vamos ver a situação agora no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é uma exceção. Os números são bem menores. Notas, então a gente tem aí um quadro mostrando que temos 3 obras de arte com nota 1, 34 com nota 2 e o restante 3, 4 e 5, sendo que a maioria é nota 4 e 5. Como a maioria das estradas aqui estão sob o regime de concessão, eu atribuo esse fato às notas boas das nossas obras de arte. As inspeções, tudo anda bastante em dia. O grande divisor de águas é a questão dos pedágios, que cria uma receita para determinado trecho de estrada e, portanto, para a obra de arte que está nesse trecho. Resta a questão
das pontes municipais, que não tem esse tipo de receita, cuja verba de manutenção tem que vir do orçamento geral do município. Como o Bernardo falou, excelente trabalho que está sendo feito nessa gestão e que o Kassab começou a mexer lá, parou, e que realmente são obras que não têm uma receita própria, então fica mais complicado a sua manutenção. O resultado desse bom trabalho está aí nessa tabela, que São Paulo é uma exceção do Brasil. A gente tem, mais ou menos, considerando o custo total das obras de arte durante a sua vida útil, 30% é o custo de implantação da obra e 70% é o custo de manutenção durante a vida útil. A FIB preparou um esquema e nós adaptamos. É um esquema de desempenho por tempo. O desempenho está na vertical, o tempo na horizontal, e a gente tem uma linha pontilhada mostrando o nível de interrupção do serviço. Então, a primeira certificação da obra de arte, ela tem um desempenho excelente, depois o desempenho vai diminuindo, até uma hora que a gente tem que fazer um reparo. Daí tem uma certificação, o desempenho vai caindo de novo, se faz o reparo, e assim por diante até acabar a vida útil. Notem que a primeira certificação está num nível mais alto que a segunda, que a terceira, e assim por diante. E que a distância entre os reparos cada vez mais próximos, né? Então, a obra de arte mais antiga tem essa certificação, essa necessidade de mais manutenção. Voltando à nossa NBR 9452, ela apresenta, essa NBR é a NBR que fala de inspeção de obra de arte, e ela é muito bem feita, ela mostra muito claramente como que deve seguir e evita a coisa ser, assim, análise, a nota ser dada de uma maneira não objetiva. Tem um certo fator humano, mas a nota, ela orienta de tal forma que a gente tenha notas objetivas e iguais para todos os certificadores. Ela separa 4 tipos de inspeção: cadastral, rotineira, especial e extraordinária. No Brasil, ainda não temos uma norma equivalente para obras de túneis, né? A certificação cadastral é a primeira, tem como objetivo criar ou atualizar o cadastro da estrutura, registrando informações básicas como localização, materiais, dimensões e características construtivas. É a primeira inspeção a ser realizada, efetuada após a conclusão da implantação ou assim que for integrada a um sistema viário. Uma estrada que é, por exemplo, passada para iniciativa privada, uma concessão. E serve como base para as demais inspeções. Também deve ser realizada quando houver alteração da configuração da obra de arte, como ocorrência de modificações em suas dimensões, reforço ou mudança do sistema estrutural. A rotineira é prevista uma vez a cada ano. É uma vistoria visual destinada a verificar o estado geral da estrutura, identificar possíveis danos ou anomalias que possam comprometer sua segurança, desempenho e acompanhar a sua evolução quando já observadas inspeções exteriores. É nesta inspeção rotineira que são atribuídas as notas 0 a 5. A especial também é uma inspeção periódica, uma vez a cada 5 anos, contemplando o mapeamento gráfico quantitativo das anomalias existentes, considerando todos os elementos da estrutura. Devem ser utilizados equipamentos especiais para promover o acesso, bem como ensaios tecnológicos para a caracterização dos materiais constituintes e identificação e confirmação de dados. A inspeção extraordinária é realizada em situação não programada,
quando há necessidade de avaliação detalhada de partes específicas da estrutura ou quando sofre ações excepcionais, como impactos, inundações e incêndios. Como na inspeção especial, pode envolver ensaios não destrutivos e aprofundamento da avaliação de áreas específicas. Eu acho que o Marcos Monteiro sabe bastante dessa inspeção extraordinária, porque volta e meia tem acidente de caminhão batendo no fundo das obras de arte. Eu separei aqui alguns desafios para se manter obras de arte. Eu coloquei aqui formar profissionais para a realização da inspeção de obras de arte segundo a NBR 9452. A falta de pessoal para isso, o IBRACON tem um curso nesse sentido, e faltam, a gente precisa ter muitos profissionais que possam fazer inspeções. Gerir os dados das inspeções e estabelecer prioridades. Como não tem recurso para tudo, estabelecer prioridade é uma coisa importante. Elaborar projetos de manutenção, adequação, reforço. Eu até botei em negrito, com a respectiva ACP, avaliação de conformidade de projeto, ou ATP, como a gente também chama. Todos os projetos devem ser verificados por um escritório independente para verificar a qualidade e adequação desse projeto. Garantir recursos financeiros para manutenção, selecionar empresas qualificadas para a execução do serviço e fiscalizar a execução do serviço de manutenção. Esses itens provavelmente vão ser abordados com mais profundidade e melhor. Bom, aquele esqueminha que eu apresentei da FIB, eu trouxe ele de volta para a gente falar um pouco, definir o que é o monitoramento do desempenho. É definido como sendo um conjunto de procedimentos técnicos especializados destinados à coleta, processamento e análise de dados que permitam avaliar a integridade estrutural na sua condição atual e prever comportamento futuro da estrutura. O objetivo é manter ou restabelecer parâmetros de segurança estrutural, funcionalidade e durabilidade, estabelecendo critérios essenciais para garantir a integridade da estrutura ao longo do tempo, de modo a atender de forma contínua às demandas da sociedade e da segurança viária. Esses parâmetros de desempenho procuram avaliar 3 parâmetros técnicos fundamentais: segurança estrutural, funcional e durabilidade. A análise integrada desses 3 parâmetros é essencial para assegurar que as obras de arte sejam seguras, funcionais e duráveis, permitindo o planejamento eficaz das intervenções preventivas e corretivas. O desempenho estrutural, parâmetro de segurança estrutural, refere-se à capacidade da obra de arte em suportar as cargas atuantes, tais como peso próprio, tráfego e o vento, sem sofrer colapso ou deformações excessivas, que comprometem sua segurança ou segurança. O desempenho funcional, o parâmetro funcional é relacionado à capacidade da obra de arte de atender os requisitos de uso previstos, como garantir a segurança, o conforto aos usuários, proporcionar boa acessibilidade, visibilidade e sinalizações adequadas. Considera aspectos como a geometria da estrutura, a qualidade da superfície do rolamento, a eficiência dos guarda-corpos, a sinalização e a iluminação, por exemplo. Parâmetro de durabilidade dizem respeito à capacidade da obra de arte de resistir aos agentes agressivos do meio ambiente, umidade, temperatura, etc. Muito bem. Finalizando aqui o que eu tinha separado, vamos falar um pouco sobre futuro. Eu coloquei aqui futuro e vamos falar sobre gêmeos digitais. Gêmeos digitais são réplicas virtuais interativas das obras de arte que integram dados em tempo real de sensores, modelos BIM e de outras fontes para simular, monitorar e otimizar todas as fases de uma obra, desde o design até a manutenção. Essa tecnologia revoluciona a construção, permitindo melhor colaboração, maior eficiência, redução de erros e custos e decisões mais assertivas ao longo do ciclo da vida de projeto.
Apesar de hoje parecer um sonho, com o avanço de tecnologia, logo poderemos ter um gêmeo digital para cada obra de arte na cidade de São Paulo. Se continuar com uma gestão boa dessa, vai ser mais rápido. Mais umas 2 gestões aí dessa turma, nós chegamos lá. Talvez comece com parentes digitais, passem para primos digitais, irmãos digitais, até chegar a gêmeos digitais. Eu ouvi dizer que já estamos numa fase aí de primos digitais. Senhores, muito obrigado. Essa apresentação é um resumo do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Grupo de Gestão de Obras de Arte, liderado pelo Ademir Santos e coordenado pelo João Junqueira. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo Kerr. Excelente apresentação. Já pôs o assunto na mesa. Vamos ver agora o que o pessoal da Prefeitura de São Paulo, CIURB, SP Obras, tem feito, que eles vão fazer o relato, e pela ordem, então, nosso secretário Marcos Monteiro, por favor. Bom dia novamente. O objetivo, então, é mostrar para vocês, de maneira rápida, objetiva, o que a gente vem fazendo na Prefeitura de São Paulo, mais especificamente na gestão do prefeito Bruno Covas Ricardo Nunes, né, desde 2021, mas, na verdade, é uma história que começa antes. Como o Bernasconi falou, o Sinaenco já fazia um trabalho bastante intensivo de conscientização das gestões públicas para a importância das obras de arte, não só e principalmente, né, pela questão de segurança dos usuários, mas também da preservação do patrimônio público. E isso vem lá de 2005, né, Bernasconi, um trabalho bastante intenso, alguns protocolos feitos com o Ministério Público, algumas iniciativas de início desse trabalho, às vezes falta de entendimento dos órgãos públicos não, dos órgãos de fiscalização, de quais os objetivos de trabalho, quais os critérios, o que era uma inspeção, o que envolvia uma inspeção, e esse trabalho foi sendo entrecortado ao longo dos anos. Então, como você comentou, alguns protocolos, algum início de obra, e daí uma questão importante, porque é muito fácil você não dar continuidade a qualquer projeto, a qualquer planejamento. É só não botar dinheiro ali. E foi isso que aconteceu ao longo dos anos. Em novembro de 2018, nós tivemos a queda do T5. Todos devem lembrar que aquela ponte ali na Marginal, onde, durante a madrugada, houve uma ruptura de um apoio, apareceu um dente ali numa junta de 1,5 metro, graças a Deus, num sentido favorável, e com isso o carro que vinha vindo, o único carro que vinha vindo, e foi ali aquela ponte ficou cheia o dia inteiro, durante o dia 15 de novembro, que era feriado, o pessoal indo para o interior, e ali de madrugada, provavelmente em função do resfriamento, né, da estrutura, com o encurtamento, o apoio ficou muito estreito, muito reduzido, e com isso houve um excesso de tensão, a ruptura, e esse dente favorável, como eu falei, no sentido, o carro, ao invés de bater num paredão, ele saiu voando, e graças a Deus não tivemos vítimas. E ali talvez tenha sido o grande start, né? Eu acho que a recuperação foi muito competente na época, se falava em mais de 1 ano de recuperação, e a recuperação foi feita em cerca de 5 meses, e ali talvez tenha sido o grande fator de alerta que a gestão pública, na época, já o prefeito Bruno Covas, o secretário era o Vitor Ali, da estruturação efetiva de um programa de pontos e viadutos, da seleção de algumas obras, e, naquele momento, a contratação das primeiras inspeções especiais desse programa na cidade de São Paulo. Quando nós chegamos em 2021, então, isso já estava em andamento, já existia
essa contratação de inspeções especiais, algumas obras já estavam sendo executadas, e nós buscamos, né, primeiro, reconhecer a importância, e daí contamos com o apoio do prefeito Bruno Covas, do prefeito Ricardo Nunes, agora, principalmente com relação orçamentária, né, de, primeiro, reconhecer a importância desse trabalho para a cidade de São Paulo e colocar dinheiro nesse programa, e isso foi feito. E ali, no início, foram 3 desafios, antes da gente entrar especificamente no trabalho em si, mas foram 3 grandes desafios. Uma, o Ricardo Kerr comentou, nós não tínhamos, ou não temos ainda, uma norma para inspeção de túneis. E logo naquele primeiro ano, lembrar, 2021, a gente ainda estava em pandemia, e esse desejo de, apesar de já estar estruturado o programa de ponte, viaduto, passarela, nós não tínhamos uma orientação de como enfrentar a inspeção de túneis. E contei com a ajuda do Júlio Timerman, de vários profissionais, do Jairo Pascoal, que pegaram, se motivaram, e a gente montou um grupo e começamos a estudar, logo em 2021, um texto base para a gente fazer a inspeção de túneis. Grande parte do texto foi adaptado da 9452, de pontes, viadutos e passarelas, mas existiam itens complementares que essa nova norma, que a gente não sabia o que seria, mas que essas recomendações teriam que ter, que é a questão do maciço, né, ali do túnel, da questão dos emboques, da questão dos sistemas dos túneis, principalmente de exaustão, e todos os sistemas de segurança. E, com isso, nós contamos com a ajuda desse grupo para a gente desenvolver essa recomendação. É o que a gente está utilizando na contratação das inspeções especiais que foram feitas para os túneis, e esse texto já está à disposição da norma, que está estudando agora a publicação de uma norma específica para túneis. O segundo desafio foi com relação às inspeções especiais, porque, no entendimento dos órgãos de controle, não havia sentido você contratar inspeção especial e reforço das estruturas, porque você não sabia se teria que fazer algum reforço. Então, nas inspeções especiais, essas inspeções se atinham a um relatório, a mapeamento de patologia e a recomendações para a recuperação de corrosão, de fissuras, de recobrimento, mas não reforço. Ou seja, se alguma inspeção chegasse à conclusão da necessidade de reforço, isso teria que ser contratado numa nova licitação. E eu tive uma ajuda bastante grande, né, do Fernando Stuck, em que nós fomos na Controladoria, fomos no Tribunal de Contas, fomos no Ministério Público, mostrar para esses órgãos de controle da importância de se colocar esse escopo de reforço, no caso que fosse detectada a necessidade, como um aditivo ao contrato. E por que isso? Porque fazer uma nova contratação de reforço poderia, sem dúvida, uma outra empresa ganhar, e ela não iria aceitar aqueles resultados da primeira inspeção. Não iria aceitar porque ela iria querer verificar todo aquele trabalho, e a gente perderia muito tempo para executar esses projetos, principalmente em pontes que estavam com deficiência. E nós contamos com a compreensão desses órgãos, e nós fizemos, então, aditivos a esses contratos para que o projeto de reforço fosse projetado pelos projetistas que já haviam feito a inspeção, chegado às conclusões, que já tinham toda a modelagem executada, já tinham os esforços determinados, já tinham todo o trabalho bem desenvolvido, e, com isso, nós conseguimos dar uma agilidade para essas estruturas e fazer uma contratação mais rápida. Isso aconteceu principalmente nas pontes da Marginal Tietê, da Marginal Pinheiros, que eram as pontes mais antigas da cidade, são as pontes mais antigas da cidade, e que mantinham essa característica do tráfego pesado por causa do acesso às rodovias. Essa foi outra característica do trabalho. Se nós fôssemos simplesmente considerar
por qual norma uma ponte viaduto foi projetada, e que hoje existe uma ponte viaduto que fala do TB 45, nós teríamos que reforçar todas as pontes e viadutos da cidade. Então, em conversa com os projetistas, se achou por bem se fazer uma avaliação do tráfego atual de cada uma dessas pontes e viadutos. Porque muitas delas, né, estão em regiões mais centrais da cidade, hoje a gente tem restrição de tráfego, e, com isso, essas pontes não estão sujeitas a um tráfego tão pesado. Então, essa análise foi feita por cada uma das empresas que foram contratadas para inspeções especiais, e, com isso, a gente limitou as pontes com necessidade de reforço. E um último desafio é a questão da priorização. Então, nós montamos algumas licitações diferentes. Então, uma delas, para a gente priorizar, na verdade, algumas poucas pontes foram feitas em ações de emergência, porque o projetista entendeu que não daria para esperar um processo licitatório, era uma estrutura que já estava em risco, e a gente entrou com uma primeira fase de intervenção nessas pontes para a execução dos reforços, e, com isso, garantir a qualidade e a segurança para as pessoas, e daí a gente veio contratando posteriormente a essa ação emergencial as obras complementares. Fizemos também uma licitação para as intervenções funcionais, então intervenções mais simples, de gradis, de pavimento, de recomposição de junta, para que a gente desse mais agilidade a esse tipo de intervenção, que não era uma intervenção estrutural tão profunda, e seguimos com o caminho das intervenções estruturais, das recuperações. Então, a ideia é falar um pouquinho dos números da manutenção de pontes de viadutos. Essa parte é o que eu vou comentar com vocês. Depois a Adriana vai falar do sistema de monitoramento, o Alessio das novas tecnologias, e o Rigato vai finalizar com os detalhes adicionais desse programa de monitoramento que a gente tem na cidade. Então, o programa tem por viaduto a inspeção, projetos e obras desses ativos da cidade de São Paulo para garantir a estabilidade estrutural, funcional e durabilidade dos pontos e viadutos. E, no final, a qualidade, segurança e mobilidade e acessibilidade dos munícipes. Então, é o maior programa desse tipo na história da cidade. A cidade nunca teve um programa de atuação preventiva nesse tipo de estrutura. Desde 2021, 2,6 bilhões empregados para a recuperação dessas estruturas, para a realização de inspeções. Hoje, nós temos 103 estruturas simultâneas em obra aqui na cidade, e uma gestão contínua de manutenção com foco na segurança, prevenção de danos e modernização da infraestrutura da cidade. Todo o ciclo do programa ele segue, então, a norma, segue a 9452, começou lá com as inspeções cadastrais com equipes internas da SP Obras, e isso seguiu com contratações complementares das inspeções rotineiras. Como o Ricardo Kerr falou, a norma prevê inspeções rotineiras a cada ano, todos os anos, temos que fazer inspeção rotineira em todas as pontes da cidade. Nós temos hoje 1.300 pontes, viadutos, passarelas e túneis cadastrados, e a gente não conseguiu ainda chegar no ritmo de uma inspeção rotineira por ano. Estamos buscando entrar num ciclo de uma inspeção rotineira a cada 2 anos. A partir das inspeções rotineiras ou das cadastrais, a gente consegue priorizar, através das notas, quais aquelas que a gente tem que ter atuação mais imediata e quais aquelas podem entrar num segundo ciclo. Então, foi dessa forma que a gente montou o programa, montou o planejamento de atuação da intervenção nessas pontes. Então, as mais prioritárias foram aquelas em que a gente tinha efetivamente problemas estruturais, a necessidade de reforço, em que a gente entrou com ações emergenciais, e daí uma priorização em que a gente licitou aquelas obras em que a gente precisava de recuperações, precisava de reforço, mas em que o projetista entendia
que dava, né, o tempo que a gente tinha de licitação, contratação, era aceitável para a gente continuar com esse trabalho. E daí, né, através dessa priorização, desse planejamento, a gente começou as atuações nos projetos de reforço, como eu falei, e daí nas obras de recuperação ou reforço, e, em paralelo, uma outra atuação nas inspeções e nas obras funcionais da cidade. Então, um quadro que a gente tem a partir da instalação do programa, então isso começou lá em 2029, mas foi dado mais tração a partir de 2021, a questão das inspeções rotineiras. Então, vejam que, no total, 2.099, então, toda a ponte, viaduto, passarela ou túnel da cidade já passaram, pelo menos, por uma inspeção cadastral ou rotineira, né, não por uma atuação, uma inspeção especial. Inspeções especiais, 1.271 no total, mas vocês vão ver que algumas, ou várias delas, ainda planejadas. Então, 309 realizadas, 62 em andamento, 848 planejada, inspeções de túneis, 26 em andamento e outras 26 planejadas. A gente deve começar também agora, já fizemos a licitação, né? Está em andamento, Alessio, a licitação por umas primeiras intervenções em túneis. E obras de recuperação funcional, outras 318, 84 realizadas, 28 em andamento e 206 planejadas, e recuperação e reforço eram as mais preocupantes, 181 realizadas, 75 em andamento e outras 180 planejadas. Quando a gente fala planejada, é que estão em processo ou de montagem de licitação, preparação para a contratação. Como continuidade a esse programa todo, nós tínhamos a preocupação de que, a partir daí, né, desses ciclos sendo realizados, nós não deixássemos mais que essas pontes atingissem o mesmo nível de degradação que elas atingiram nos últimos 50, 60 anos. Então, daí foi estruturado um programa de monitoramento dessas pontes e viadutos para que a gente consiga acompanhar principalmente as situações que a norma fala de inspeção extraordinária, que é quando você tem uma questão de veículo que trava na ponte, incêndio de ponte. Tivemos, na semana passada, começamos a segunda-feira com um novo incêndio numa ponte lá na Zona Leste, e hoje, então, a Adriana vai comentar um pouco com vocês, e daí o Rigato vai detalhar, desse programa de monitoramento, programa premiado já, né, Rigato, que a gente tem na cidade, para que a gente não deixe mais essas situações se prolongarem e agravarem os problemas das pontes e viadutos. Por favor, Adriana. Vai numa sequência agora, secretária adjunta, Adriana Bodio, por favor. Muito bom. Aqui. Obrigada, Monteiro. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa em nome do Berlusconi aqui e reforçar a importância dada por essa gestão ao programa de pontes e viadutos, que é importantíssimo, o programa de obras de arte. Eu, como servidora de carreira de 20 anos, que tenho a minha casa, CIURB, onde eu estive a maior parte do meu tempo, nunca vi uma gestão dar tanta importância e, principalmente, investir. O prefeito Ricardo Nunes tem investido neste programa, que é um programa, normalmente, não vou falar esquecido, mas como é um programa que não tem muita visibilidade, ele não dá voto. Então, o gestor público ele só investe em pontes e viadutos quando realmente é necessário. Agora, com toda essa gestão, com todo esse controle que a CIURB tem feito e vem fazendo, a intenção é que
que essa preocupação e essa manutenção se mantenha para as próximas gestões. Eu vou falar, então, um pouquinho do programa de monitoramento de pontes e viadutos e passarelas, que, como o Monteiro falou, ele foi premiado o ano passado pelo Prêmio Smart Cities Innovation, em 2025. A CIURB implantou este programa em 2023. É um novo sistema inédito no mundo para o monitoramento remoto de pontes e viadutos. Hoje, nós temos 945 estruturas monitoradas 24 horas por dia. Deixa eu ir. Esqueci de pôr o slide. O que a gente consegue com isso? Maior agilidade e assertividade no trabalho das equipes de campo responsáveis pelas inspeções. E uma coisa importante é que essas tecnologias que eu vou falar agora, elas são integradas, e depois eu vou explicar por quê, né? Hoje nós temos as imagens de satélite com leitura de movimentação da superfície, vídeo monitoramento, imagens... aqui eu não estou enxergando direito, por isso que eu vou ler no papel aqui. Imagens de drones, scanner a laser, sistema de informação geográfica. Essa ferramenta é uma ferramenta computacional de geoprocessamento que integra dados de localização com dados descritivos. A modelagem em BIM, que todos vocês conhecem, representações virtuais e exatas das pontes e viadutos, e monitoramento de portais de notícias e redes sociais. E por que essas tecnologias integradas são importantíssimas? Por exemplo, outro dia, não foi nem esse incêndio citado pelo Monteiro, foi um ano passado, que tivemos um incêndio aqui na 23 de maio, e conseguimos verificar o incêndio pelas câmeras. Então, utilizamos as câmeras porque tanto as imagens de satélite iriam demorar, porque a imagem de satélite pega uma questão mais estrutural, mais um comprometimento estrutural que pode vir a colapso. Teve também uma outra situação que nós, via rede social, descobrimos que existia um pontilhão que estava sendo... Como que eu vou falar? Com a rede social, na rede social, conseguimos descobrir que tinha um buraco na calçada, que não era na calçada da ponte. Verificamos que essa calçada era muito próxima ao pontilhão e estava havendo o desassoreamento desse pontilhão. Com isso, nós conseguimos evitar, esse queria ser um caso de emergência nítido. Então, todas essas tecnologias integradas, elas são importantíssimas. E o nosso sistema de monitoramento faz isso, e é o único, hoje, no mundo, a integrar todas essas tecnologias. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o diagrama de todas as áreas e serviços envolvidos. Nós temos o apoio da CT, do SAMU, da PM e dos bombeiros, integrados na nossa central, no nosso central de controle e o nosso centro de inspeções. Temos mobilidade operacional, que são os nossos carrinhos, portais das ordens de serviços, que são as ordens de serviços que são dadas para a execução das vistorias, portal de monitoramento, o levantamento com drones, que eu já citei para vocês, os scanners terrestres, as câmeras e as imagens de satélite, também que citei para vocês. A gente está fazendo esse serviço nas pontes, viadutos, pontilhões, e pretendemos seguir para drenagem e toda a infraestrutura da cidade, mas hoje estamos só nas obras de artes especiais, passarelas. Mostrar aqui a foto da nossa central de monitoramento. Aqui.
Se vocês quiserem visitar, eu acho que a maior parte de vocês já conhecem, é lá no prédio da CIURB, no térreo, a qualquer hora, está sempre disponível. E é aqui que a empresa ARC, que faz esse acompanhamento, esse monitoramento, consegue controlar todas as obras de artes de São Paulo. Depois, o Rogério vai falar um pouquinho, com mais detalhes para a gente. Tá? Agora, eu vou falar um pouquinho da modelagem, que a gente também faz com esse programa. Aqui tem um vídeo que eu... Demora um pouquinho. Tá. Ah. Essa modelagem a gente faz a partir dos drones, e, como eu falei aqui atrás, e dos nossos scanners terrestres. A gente faz o levantamento de todas as nossas estruturas. Vou mandar para outra aqui. Espera um pouco, eu sou meio elétrica. Dá para acelerar isso, Pedro? Não, põe essa rápido. Não dá para acelerar, né? Vamos aguardar, então, não dá para acelerar. Bom, de qualquer maneira, é a modelagem que a gente consegue fazendo via esse programa. E é importantíssima, porque o nosso segundo passo, que o Rogério vai falar um pouquinho, com essa modelagem, nós conseguimos verificar todos os comprometimentos da estrutura e conseguimos começar a levantar a necessidade da manutenção e dos serviços a serem feitos. E, mais para frente, quem sabe, já estamos fazendo uns modelos, mas não dá para falar que já está ok. Conseguirmos fazer orçamentos em cima dessa modelagem, já saiu o orçamento. Ainda um sonho, mas estamos trabalhando para ele. E o que é muito importante é que, com isso, tinham várias obras de arte que, no nosso arquivo, nós não tínhamos mais os projetos, tínhamos perdido, sumido, por várias questões. Hoje, nós, com essa modelagem, nós estamos conseguindo, inclusive, executar os projetos de todas as pontes e viadutos que existem na cidade de São Paulo. Agora é o viaduto do Chá. Esse deve demorar um pouquinho mais, porque ele é maior. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. E reforçar mais uma vez a importância que essa gestão vem dando e tem dado a manutenção das nossas obras de artes aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigada. Na sequência, o Alessio. Muito bem, Alessio, agora presidente da SP Obras. Bom dia a todos. Dentro do programa de manutenção das pontes e viadutos, tivemos já realizadas 3 fases de inspeções especiais. Estamos terminando a 4ª fase das inspeções especiais. O que eu posso passar para vocês dessas 3 primeiras fases,
quando o produto das inspeções, né, que são os relatórios de patologia, de análise estrutural e de terapia, quando isso virou obra, tivemos muitas patologias e muito vãos não inspecionados. Consequência disso, tivemos vários aditivos contratuais, estourando até 50% desse limite contratual. Isso não é bom para a gestão, né? Ou seja, a gente faz todo um trabalho de meses, de anos, aí quando vira obra, que é o final do ciclo da recuperação, gera um aditivo de 50%. Né? Então, o que a gestão vem fazendo para minimizar tudo isso? Ou seja, é aplicar novas tecnologias. Então, uma delas é fazer um cadastramento mais adequado. No passado recente, só ia uma equipe de topografia, não que é importante, lógico, é muito importante, só que além da equipe de topografia, colocar um duplo scan para cadastrar de fato toda a estrutura, inclusive é sobre a estrutura. E já nessa primeira fase desse scan, já consegue mapear algumas patologias pela superfície dessa estrutura. Então, esse é o primeiro ponto que a gente já evoluiu em relação a um passado recente. O segundo ponto é a sonda com eco de impacto. Esse equipamento tem como você mapear as famosas bicheiras em concreto, né, o vazio em concreto. Numa inspeção só visual, obviamente, você não consegue mapear essas bicheiras, né, esses vazios. Então, com esse equipamento, já é possível mapear essa patologia. E também em bloco de fundação das estacas, que numa visual você não consegue ver se a fundação se algum problema. Com esse equipamento, já mostra indícios de um possível problema. Mostrando esse problema, a gente vai lá, abre o bloco de fundação e faz uma inspeção mais precisa. O terceiro ponto seria esse radar de onda contínua. É possível melhorar a qualidade de defeitos em armadura e também consegue fazer toda a composição estrutural do pavimento. E, por fim, a nossa meta é conseguir jogar tudo isso no modelo BIM, ou seja, todo levantamento cadastral, todo levantamento de todas as patologias, além de medir fissura por fissura na régua, tem tudo isso para melhorar. Depois que você cadastrar na modelagem todo o pacote de serviço para tratar aquela patologia, né, para prever aquela terapia, como a Adriana comentou, né, a nossa ideia é, através dessa modelagem BIM, já prever um orçamento adequado, mais preciso, para evitar esses aditivos. Agora, mostrar para vocês algumas terapias que a gente vem trabalhando no dia a dia desse programa. Para o leigo, passando nas avenidas, ver aquele viaduto pintadinho, com verniz, pensa que é só algo estético, mas, além disso, tem muito trabalho de engenharia envolvido. Ilustrando aí, tratamento de armadura exposta, tratamento de argamassa polimétrica para reparos rasos. Tem toda a parte de lixamento e estocamento da estrutura, além da aplicação do verniz. Então, tudo isso, além da estética, tem toda a parte de durabilidade envolvida. O Mário Sérgio liberou essa foto, né, Mário, da G2O, fazendo a elevação da estrutura para troca de aparelho de apoio. Sabemos que temos aparelhos aí que nunca foram trocados de 20, 30, 50, 60 anos. Então, teremos muita troca de aparelho de apoio nas estruturas. Temos também, no caso, quando a estrutura precisa de reforço, estamos adotando muito fibra de carbono para fazer esse reforço estrutural. Uma coisa bacana também que estamos implantando é a proteção mecânica com argamassa para resistência a alta temperatura. Ou seja, em caso de incêndio, teremos uma argamassa de proteção. Reforço do negativo da laje também é por fibra de carbono. Estamos aplicando bastante nessas estruturas. Muitos de vocês não estão percebendo essas obras, pois a grande maioria é serviços noturnos. Então, por isso que o impacto aí é bem menor para a cidade. E, por fim, só queria agradecer a presença de todos. Queria dizer que eu estou no programa desde o dia 15 de novembro de 2018, quando cedeu o T5. Eu fui o fiscal daquela obra. Estou há quase 7 anos nesse programa e tenho uma honra como paulistano em contribuir para esse programa. Agora depende de cada gestão manter esse programa firme, que vai ter serviço aí durante muito tempo. É isso, obrigado. E complementando, então, Rogério Rigato, da RC, por favor.
dia, meu nome é Rogério Rigato, eu sou desenvolvedor de negócios da empresa Arc Mobilidade, é a empresa que executa o contrato de solução de gestão e visão situacional de obras de arte especiais do Estado de São Paulo, um contrato que nós vencemos a licitação em outubro de 2023. Né? Bom, então, começando aqui por uma arquitetura funcional, para explicar como que a solução funciona de uma maneira mais genérica. Né? À nossa direita, a gente tem os tipos de obras de arte especiais que nós monitoramos. Na parte de baixo ali da arquitetura, a gente tem as 3 tecnologias que usamos para esse monitoramento, que são câmeras, imagens de satélite e monitoramento de notícias e redes sociais. Vou começar por elas, então. Tá? Nós combinamos essas diferentes tecnologias para o monitoramento porque elas têm características complementares. Então, se a gente der uma olhada aqui nas câmeras que a gente usa, são câmeras que foram posicionadas dentro do escopo desse contrato de uma forma diferente das câmeras que normalmente a gente tem numa cidade. Né? Normalmente a gente tem câmera para, por exemplo, fazer reconhecimento facial, que são as câmeras do projeto Smart Sampa, ou câmeras para fazer a leitura de placas de veículos. Né? E essas câmeras a gente posicionou no contrato para ter uma visada mais lateral do tabuleiro das pontes e viadutos. E a função dessas câmeras, então, ela não é identificar pessoas, ela não é ler placas de veículos. A função dessas câmeras é a gente ter um monitoramento de fatores que possam impor algum risco à infraestrutura. Por exemplo, os incêndios, né? Os abarroamentos nos aparelhos de apoio, nas colunas das obras de arte especiais, e, de uma forma bastante específica, as patologias. Então, todas as câmeras desse projeto são câmeras que se chamam PTZ. O que é uma câmera PTZ? É uma câmera que você consegue fazer um movimento de pan, é o P, o tilt é o T e o Z é um zoom. Então, são câmeras que você consegue, com um joystick, movimentar o ângulo de visada delas. E as câmeras PTZ, elas têm uma característica interessante, que você pode criar marcadores para elas. Então, eu posso dar um zoom em uma certa direção e dar um nome para aquele marcador. E na nossa rotina ali, nos primeiros meses de contrato, toda vez que a gente escolhia junto com o fiscal do contrato ali um local para instalar a câmera, assim que ela ia ao ar, a gente procurou patologias, né, como trincas, sinais de carbonatação, alguma armadura exposta, alguma vegetação nascendo ali na OAE. E, para cada anomalia que a gente identificou nesse movimento PTZ das câmeras, nós criamos, então, um marcador, também chamado de preset. Então, hoje, a gente tem na nossa central de monitoramento, para cada câmera dessa, a gente tem já mapeados, né, essas patologias, e quando você cria esses marcadores, você consegue fazer com que o sistema de gerenciamento da câmera ele faça uma espécie de ronda virtual. Então, ele fica o tempo todo dando um zoom numa patologia, aí ele volta, dá um zoom na outra, volta. E uma coisa que a gente vai ver que aqui nessa apresentação, que é comum para essas 3 tecnologias, é que existe um grande volume de dados envolvido ali. Então, a gente coleta um grande volume de dados. Então, se a gente não tiver uma maneira de ajudar a interpretar esse grande volume de dados, não vai ser muito útil aquilo. Né? Para as câmeras PTZ, o que a gente criou, então? Primeiro recurso foi criar, né, os marcadores. No segundo momento, a gente desenvolveu analíticos de vídeo
especialmente customizados para esse projeto. Então, essa é uma outra característica bem inovadora dessa solução. O que são analíticos de vídeo? A gente já viu 2 exemplos aqui, ó. Reconhecimento facial é um analítico de vídeo. Reconhecimento de placa é um analítico de vídeo. A gente precisava de outros tipos de analíticos de vídeo, né? A gente precisava monitorar, por exemplo, se a rachadura ela estava crescendo. A gente precisava monitorar se o sinal de carbonatação, se ele estava ficando com a coloração mais clara. E o primeiro analítico de vídeo que a gente desenvolveu foi esse que a gente está vendo aí nesse exemplo. É um analítico que ajuda a gente a ver se o espaço ali do eixo de dilatação, se ele é um espaço, se é uma distância coerente com aquele horário do dia, com a temperatura daquele horário do dia. Se a gente tentasse observar isso de uma maneira visual, né, de uma maneira humana, vamos chamar assim, quando a gente tivesse uma situação de perigo, de risco, ela já estaria muito desenvolvida, né? Porque a gente quer evitar ali o esmagamento dos tabuleiros, né, quando esse espaço fica muito curto, e a gente quer evitar também que ele se distancie demasiadamente. Então, essa é uma interpretação que, para o olho humano, é muito difícil de fazer, você comparar esse espaço do dia de hoje, na hora de hoje, com o dia de ontem, anteontem, etc. E o analítico de vídeo ajuda a gente a fazer esse monitoramento de uma forma mais assertiva. O segundo tipo de monitoramento que a gente faz, então, é com imagens de satélite. E aqui é um satélite diferente, tá? A gente está acostumado a consumir imagens de satélite que usam sensores ópticos. Um sensor óptico ele vai te trazer uma imagem que é muito parecida com uma fotografia. E o tipo de satélite que a gente usa para esse projeto, ele tem um sensor que é chamado radar de abertura sintética, né, em inglês SAR. E na academia, né, nas universidades, foi se desenvolvendo desde a virada do século uma técnica para você inferir a movimentação, a deformação de alvos na superfície da Terra. Essa técnica é chamada Multitemporal Interferometric SAR, radar de abertura sintética, que é a sigla para SAR. Então, é interferometria de radar de abertura sintética multitemporal. Como que essa técnica funciona? Um satélite que tem um sensor SAR, ele é um satélite que nós chamamos de ativo, porque ele emite micro-ondas, né? Então, ele fica o tempo todo emitindo micro-ondas em direção à superfície da Terra, e ele tem uma antena que lê o retorno dessas micro-ondas. Então, elas refletem nos alvos na superfície, e essa antena lê essas micro-ondas de volta, né? E essa técnica, ela se chama multitemporal, porque para ela chegar no nível de precisão que a gente quer, primeiro a gente roda uma série histórica em que nós mapeamos todos os pontos, comparamos imagem com imagem, e aí a gente separa dessa série histórica todos os pontos que refletiram essas micro-ondas de uma forma coerente ao longo dos anos. Esses pontos que refletiram de forma coerente, eles vão ser laterais de prédios, eles vão ser colunas de obras de artes especiais, eles vão ser rochas afloradas em encostas. E a partir daí, esses pontos que estão presentes em todas as imagens, eles são selecionados e eles recebem o termo, ou eles passam a ser chamados de espalhadores persistentes, né? Que é um nome que
ajuda a gente a entender o algoritmo que os selecionou pelo fato deles estarem sempre ali em toda a série histórica da análise. Bom, aí quando eu seleciono um espalhador persistente, a primeira data da primeira imagem, todos eles passam a ter o valor 0, e a cada nova passagem do satélite, eu comparo esse valor 0 com a variação da energia eletromagnética refletida de volta para ele, e a gente começa a medir, então, o sorgimento ou a subsidência em milímetros ao ano. Então, é uma técnica que nos permite monitorar todas as obras de arte especiais da cidade de São Paulo e mais do que isso, nos permite ter um conhecimento da dinâmica dessa superfície das OAEs e do entorno delas desde 2015 para cá. Nós usamos um satélite que é da Agência Espacial Europeia, é o satélite Sentinel-1, do Programa Espacial Copérnicos, que foi lançado em 2015. Então, apesar da técnica funcionar bem com 48 meses de série histórica, a gente tem leituras dele desde 2015. Agora, isso é interessante a gente saber a dinâmica dele, porque como a gente sabe o comportamento histórico, a gente consegue saber, então, o que é uma anomalia. Né? E aqui a gente tem, de novo, né, essa mesma característica que a gente viu nas câmeras. Eu tenho um volume muito grande de dados. Então, eu preciso ter um recurso que me permita filtrar essas leituras e gerar alertas. Né? Então, para as câmeras, os alertas a gente gera com analíticos de vídeo. E aqui, para essas leituras, esses alertas vêm a partir de limiares críticos. Então, a gente define valores a partir dos quais, se essa movimentação for superior, eu vou gerar um alerta. Se ela for inferior, eu vou gerar alerta. Quando ela está dentro de um comportamento, de uma dinâmica que a gente conhece de 2015 para cá, eu tenho essa leitura gravada em banco de dados, mas eu não gero um alerta. Né? Então, essa é uma característica comum das duas. E, por fim, o terceiro tipo de monitoramento é de notícias e redes sociais. Né? Aqui a gente está vendo um exemplo de uma notícia de Instagram, que a nossa plataforma de monitoramento ela indicou para a gente, através de gatilhos de palavras-chave. A gente foi ver o vídeo, achou que era relevante e teve um despacho de uma equipe de campo ao local. E se você, né, não tem um recurso de monitoramento informatizado, ou seja, eu cadastro palavras-chave de interesse, eu faço uma análise de sentimento da postagem que é feita, eu vou ter que perder muito tempo ali lendo uma série de notícias e aqui eu tenho também, então, essa característica de ter um recurso tecnológico que me permite filtrar o que é de interesse para, então, gerar um alerta. Então, essas três tecnologias elas vão gerar alertas, certo? Agora, eu preciso fazer alguma coisa com esses alertas, e, para isso, a gente usa um portal, que é esse sistema de despacho assistido por computador. Né? E aqui, a primeira vantagem que ele nos traz é que as três tecnologias de monitoramento elas vão gerar alertas nesse mesmo portal. Então, eu não tenho que navegar entre soluções diferentes para verificar esses alertas. Eles vão aparecer de forma georreferenciada na mesma interface. E aqui, como qualquer sistema de despacho assistido por computador, além dele concentrar esses alertas, ele vai oferecer uma ferramenta para eu tratar esses alertas. Né? Ou seja, eu sigo um procedimento operacional padrão,
com passos que vão guiar o usuário até ele decidir se esse alerta é um falso positivo, então ele deve ser silenciado, ou se esse alerta for confirmado, agora eu não tenho mais um mero alerta. Se o alerta for confirmado, eu tenho uma ocorrência. E se eu tenho uma ocorrência, eu preciso ter uma resposta a essa ocorrência, né? E aí, para responder às ocorrências, a gente vai usar um aplicativo de mobilidade operacional. O sistema de despacho ele vai mandar para esse aplicativo detalhes da ocorrência, né, que obra de arte ela está, qual foi a origem daquela ocorrência, se foi monitoramento por satélite, se foi das câmeras, se foi de mídias sociais. E a gente vai ter 2 tipos de despachos dentro desse projeto. A gente tem um primeiro despacho que é de uma equipe de captura de realidade, que combina drone com scanner terrestre na etapa de levantamento. Essa é uma característica bem interessante também. A maneira com que nós fazemos esses levantamentos, a gente começa com um aerolevantamento convencional. Então, a gente usa um drone e, junto com o levantamento com o drone, a gente adquire pontos de controle georreferenciados que vão garantir uma precisão bem grande ali no georreferenciamento do aerolevantamento. Mas o drone ele vai ter uma vantagem interessante, né? Ele vai mapear toda a parte superior das estruturas, ele vai permitir que a gente tenha um ortomosaico com um pixel de apenas 3 centímetros, ou seja, bastante detalhado, né? Se a gente for comprar a imagem de satélite ótica convencional mais cara do mercado, a gente vai ter pixel ali de 30 centímetros. Com o drone, a gente chega a 3 centímetros apenas. E além do drone, no mesmo ato em que a nossa equipe chega no local, além de fazer o sobrevoo, a gente usa um scanner terrestre, só que a gente usa o scanner terrestre de um jeito diferente. Nós usamos uma estação total para transferir as coordenadas georreferenciadas dos pontos de controle do drone, que são pontos de controle que a gente precisa ver do alto. A gente coloca pontos de controle nas estruturas que nós vamos escanear e transfere essas coordenadas dos pontos de controle com estação total para alvos que vão ficar na vertical. Por que isso é bom? Porque depois no escritório nós vamos juntar as nuvens de pontos do drone e do scanner terrestre e elas vão virar um insumo riquíssimo para modelagem scan-to-beam. E aí é um gêmeo de verdade. É um gêmeo que combina esses 2 levantamentos numa técnica bastante apurada, né? Quando nós terminamos essa etapa no escritório de corregistrar essas nuvens, aí nós fazemos a modelagem BIM. Finalizada a modelagem BIM, nós rodamos alguns scripts para ter produtos como seções transversais, seções longitudinais, etc. Então, são produtos também que vão ter uma precisão muito grande, porque eles não foram desenhados à mão. Eles foram gerados a partir do modelo Scan-to-Beam, que é um modelo em que a gente consegue verificar a precisão dele, porque a modelagem ela é a partir de uma nuvem de pontos que foi escaneada em campo. Além da gente ter a equipe de captura da realidade, um outro tipo de despacho que costuma acontecer logo na sequência para essas ocorrências é o despacho de uma equipe de inspeção. Essa equipe de inspeção ela vai fazer uma busca, um relatório fotográfico por anomalias, né? Anomalias, patologias, elas vão ser mapeadas no modelo BIM, então elas vão ser alocadas no modelo BIM. E aí a gente gera um relatório. Nesse slide aqui a gente está vendo o índice desse relatório, não sei se dá para ver ali, mas é um relatório bem completo. Ele se enquadra na categoria de inspeção rotineira, porque ele é um relatório visual.
E ali a gente vai ter, desde uma parte mais cadastral da OAE, acho que acabou meu tempo. E a gente termina esse relatório com planilhas orçamentárias, em que a gente indica as terapias para fazer a recuperação daquela estrutura, para cada terapia um orçamento. Então, um relatório bastante completo que ajuda a manter a cidade segura. A última tecnologia, então, que a gente tem, todas que a gente viu até agora do projeto, são tecnologias que são operadas para o sistema funcionar adequadamente. Então, eu preciso de um operador ali que vai atuando com elas, né? Agora está faltando uma que talvez seja a mais importante, que é uma tecnologia para alguém ver o andamento desses trabalhos. Isso a gente faz com esse portal de monitoramento. Então, é um portal que a gente tem, na parte de cima ali, a gente está vendo exemplos de indicadores de performance, né, chamado dashboard. Ali a prefeitura consegue ver quantos alertas eu tenho naquele mês, qual foi a origem daqueles alertas, quantos eu já tratei e viraram ocorrências, quantas ocorrências a gente está atendendo em campo naquele momento. A gente tem também, através desse portal, relatórios alfanuméricos. Então, na etapa de levantamento detalhado de requisitos, nós definimos modelos para esses relatórios, né, que a prefeitura extrai de uma maneira bem simples. Ela escolhe um modelo, coloca a data inicial, data final, e ela já tem o PDF ali do relatório que ela precisa. E aqui é o centro de inspeções, como a Adriana disse, a gente fica ali no prédio da CIURB, na rua 15 de novembro. Então, estão todos convidados para conhecer. E vou ficar disponível aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode explorar um pouco mais. Obrigado. Muito bem, Rogério, muito obrigado. Ah, sim. Perfeito, está registrado, está registrado. Ah, muito bem, é muito interessante o que vocês estão fazendo, é um avanço importante. E eu pergunto aqui se o pessoal da mesa, se você quer fazer algum comentário adicional em função dessa exposição, bom, em seguida abrir para a plateia. Se alguém quer complementar alguma coisa. Você quer? Bom, eu tinha ouvido falar e fiquei muito impressionado. Eu brinquei na minha fala, falando de parentes digitais, primos digitais, irmãos digitais. Eu estou vendo que a coisa está muito mais avançada do que eu imaginava. Parabéns pela apresentação e pelo trabalho que está sendo feito. Realmente é surpreendente. Que bom, olha aí, que bom. Parabéns, hein? Esse é reconhecimento público aqui. Eu consulto a plateia, se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Nós tem microfone aí, móvel aí? Eu pediria que se identificasse, por favor. Indique se é dirigido a alguém, por favor, especial. Oi, bom dia. Meu nome é Marcelo, eu estou como desenvolvedor de negócios na área de ventilação para túneis e exaustão. Ouvi, só não lembro agora quem, falou sobre a norma 9452 ter sido usada como inspiração para uma norma ou para um texto relacionado para manutenção para túneis também. Queria saber exatamente que pé está isso, se já existe essa norma, qual seria o número, né, e aprofundar um pouco mais nesse assunto com túneis. Oi, Marcelo. Então, como eu falei, lá em 2021 a gente preparou essas diretrizes de inspeção para que a gente pudesse utilizar internamente e orientar as empresas que quisessem participar das licitações de inspeções. E, no ano passado, nós recebemos um pedido da ABNT para encaminhar esse texto
lá para a BNT, para ele servir de base para uma elaboração de uma nova norma que vai tratar especificamente sobre túneis. O grupo que está participando dessa norma envolve o Júlio Timerman, envolve o Jairo Pascoal, envolve o Comitê Brasileiro de Túneis. Então, várias pessoas, e que eu saiba, eles já estão se reunindo e analisando e fazendo o texto base. Não sei te dizer exatamente em que ponto está, mas a notícia que a gente tem é que essa comissão está em andamento, esse trabalho está em andamento. Alguém mais? Sim, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é João Victor. Parabenizar pelo trabalho de CIURB e de SP Obras, pelo trabalho de monitoramento e de mapeamento desses ativos estruturais da cidade. Vou perguntar, talvez, para o secretário ou até mesmo para o Rogério, se esse trabalho, o projeto chama SIM, esse sistema de monitoramento? Sim, é o sistema da ARC. O projeto é a Solução de Gestão e Visão Situacional de Obras de Artes Especiais. É o nome da licitação, no caso. Perfeito. Vocês utilizaram como benchmark algum outro lugar? Existe esse mesmo trabalho para outra capital, para outra cidade no mundo, europeia, americana, ou isso é um trabalho pioneiro que nós temos? De forma isolada, essas tecnologias já existiam em outras iniciativas, né? O monitoramento pelo radar satelital, por exemplo, é bastante comum na Europa para prédios, para obras de artes especiais. Mas a combinação desse monitoramento com câmeras posicionadas de uma forma específica para monitorar as OAEs de redes sociais e também as saídas de campo dentro da mesma estratégia, né? Eu ter as saídas de campo para fazer a captura da realidade, a modelagem BIM, as saídas de campo para conferir o alerta confirmado como ocorrência para verificar se eu tenho ali alguma situação que eu precise ter, não uma vistoria de rotina, mas uma especial ou uma extraordinária. Essa é uma característica bem única. No mundo. Tanto que a fabricante do software que a gente usa, né, ela nos deu esse prêmio, né, de inovação em projetos de cidades inteligentes na categoria infraestrutura urbana. Então, foi um reconhecimento pelo caráter inovador dessa solução integrada. Parabéns. Qual que é o tamanho da equipe que vocês têm hoje para tocar esse projeto? E se você poderia falar de algum exemplo, algum caso que já aconteceu de vocês conseguirem identificar, seja pela rede social ou realmente pelo monitoramento das câmeras? Perfeito. Então, na central, nós temos em torno de 4 operadores de CFTV. A gente tem um especialista em sensoramento remoto. O gestor ali da central, que é um profissional que ajuda a equipe a executar suas tarefas. Tem um engenheiro responsável pela equipe de inspeções, que tem 4 profissionais que ajudam ele nas inspeções em campo. Então, aí foram 5 mais 4. Então, em torno de 13 pessoas na central de monitoramento. A equipe de captura da realidade. Aí a gente tem em torno de 5 profissionais que vão a campo, operador de drone, operador do laser scanner, topógrafo. E aí a gente tem uma equipe de geoprocessamento e modelagem, né, que é em torno de 10 pessoas em escritório. E aí, bom, sim, que é a equipe das inspeções de rotina. Eles ficam na central e eles vão a campo responder os alertas, né. E aí a gente tem uma equipe que é mais compartilhada com outros projetos, como o técnico de segurança do trabalho, que ajuda a gente a garantir a segurança da equipe quando eles vão descer, por exemplo,
de rapel para fazer uma inspeção, acessar um local mais difícil. Tem uma equipe de geoprocessamento que tem 3 funcionários, que mais ou menos metade do trabalho deles é para o projeto da SURB. Quando a equipe de engenharia termina a modelagem BIM, eles colocam numa plataforma de sistemas de informações geográficas e geram outros produtos. Então, eu diria assim, em média, 40 pessoas para esse projeto. Perfeito. Obrigado. Tem algum caso que já tem? A gente, ao longo dos anos, a gente teve uma série de alertas que a gente respondeu, né? Para todos os alertas que foram confirmados como ocorrência, a gente gera um relatório. E teve incêndios, né? Então, normalmente, quando a gente tem incêndios, a gente faz a vistoria local, né? E tem episódios, esse que eu mostrei na apresentação, que foi de um post no Instagram, a gente foi também. Eu acho que foi mesmo que você comentou, não foi? O do buraco. Sim, eu acho que é exatamente esse caso, em que a gente viu que, na inspeção que a gente fez em resposta à postagem ali no Instagram, a gente viu que realmente estava tendo um processo erosivo ali, um lixiviamento ali do solo, e era uma ponte estreita. Então, por ser uma ponte estreita, a gente não tinha uma quantidade grande de espalhadores persistentes nela, do radar satelital. Era mais um pontilhão. E a câmera também ela não pegava por baixo, porque como ela era ponte, a câmera estava buscando anomalias mais do lado do tabuleiro, ela não pegava essa situação por baixo que o morador pegou e postou. Então, esse é um episódio bastante interessante do monitoramento, que a gente viu porque tinha um problema estrutural mesmo ali, e conseguimos responder a tempo. Comentar esse caso de segunda-feira, esse incêndio que a gente teve na segunda-feira passada, que eu acho que mostra a importância desse projeto para a cidade. Ali, pessoal, eu recebi uma informação no WhatsApp, entrei em contato com o pessoal do monitoramento, eles já tinham detectado esse incêndio ali na ponte, ali na Zona Leste, e imediatamente eles despacharam um pessoal especializado, e como o Rigato falou, uma das pessoas é engenheiro especialista em ponte e viaduto. E a grande preocupação ali o trânsito estava interditado ali na ponte. Em geral, quem chega primeiro ao local é CT, é bombeiro, é defesa civil, mas eles não têm profissionais especializados para tomar a decisão de, eventualmente, reabrir a ponte. Naquele caso, a ponte estava a uma distância maior do incêndio, foi um incêndio numa comunidade, não tivemos, graças a Deus, nenhuma ocorrência, nenhuma morte, ou mesmo pessoas feridas, mas, apesar dela estar distante, o incêndio ocorreu em torno de um pilar. E essa foi a grande preocupação, se o comprometimento desse pilar tinha sido significativo. Então, a equipe imediatamente foi para lá, e 1 hora depois a gente já tinha um primeiro diagnóstico que tinha havido, sim, algum destacamento de concreto, mas nada tão preocupante, que a gente está falando de uma grande estrutura, que não pudesse a gente reabrir a ponte. Então, imediatamente, a gente retomou ali a normalidade da situação, pudemos liberar a ponte para o tráfego normal da cidade, e depois, nesse caso, nós tivemos a sorte, uma ponte que já estava em inspeção, então a própria equipe que estava fazendo a inspeção da ponte, que já tinha terminado, foi lá e complementou o relatório. Então, fizeram ensaios. Então, e a gente já estava para abrir a licitação de intervenção. Então, o pessoal complementou o relatório de inspeção, fez ensaios, e agora a gente já vai contemplar a recuperação desse pilar ali na licitação de obra. Então, tudo conseguiu ser muito ágil em função dessa resposta eficiente aí do monitoramento. E o legal das câmeras, do sistema de câmeras, é que o contrato prevê uma retenção. Se não me engano, ali são 14 dias que a gente precisa armazenar as imagens das câmeras 24 horas por dia. Então, às vezes, você tem algum episódio que você quer investigar como ele começou, você consegue olhar lá e ver qual foi o carro que bateu, como que foi a origem do fogo, como que ele se alastrou.
Então, esse é um negócio interessante de você ter a câmera não só para monitorar em tempo real, mas para poder fazer essa análise mais forense também. Regis Guelhem Oliveira, da Convisão CNC e Semana Nacional da Engenharia. Vou perguntar aí para o secretário como fazer isso, se está na intenção de vocês, tentar transformar isso numa política de Estado e não numa política de um governo, tá certo? Eu, quando tive a oportunidade de estar lá na superintendência da CIURB, até a Adriana, nós trabalhamos juntos, a gente começou esses diagnósticos lá atrás, muito incipientes, e depois vocês tiveram a grande capacidade de desenvolver esse super trabalho, né? E é um trabalho que não pode ser deixado de lado. A gente vê muitos órgãos públicos ainda na idade da pedra, e aí agora nós estamos na idade da tecnologia, entrando aí na CIURB. Então, acho muito importante a gente tentar instrumentos para transformar isso numa política que não morra com esse governo, tá certo? Bom, Regis, essa sua pergunta é importantíssima e envolve muito o conceito, né, que a gente tem de gestão, de governo. Isso a gente já discutiu internamente e, como eu comentei mais cedo, a melhor maneira de você não dar andamento a um projeto é não colocar dinheiro lá. Nessa gestão, a gente está tendo esse apoio da gestão, o dinheiro está sendo colocado, a gente faz o planejamento, né, nós temos recursos para dar continuidade. E, quando me fazem essa pergunta, o que eu respondo é, primeiro, com relação a qual a segurança que a gente tem na continuidade. Hoje, a segurança que a gente tem é pessoas como a Adriana, como o Alessio, que estão há muito tempo na gestão. Ele falou que está na gestão desde 2000, ou, na verdade, acompanhou a implantação desse programa lá em 2018, e são pessoas que entendem a importância. Então, hoje, eu acho que os nossos técnicos estão totalmente convencidos da importância do governo e numa próxima gestão, ainda que você tenha a mudança, né, do governo, eles defenderem esses projetos, mostrarem para os futuros gestores a importância e a necessidade de continuidade. É lógico que isso não é uma garantia. Quando a gente vai para pensar numa política de Estado, daí complica um pouco, porque é uma grande discussão que você tem hoje dentro dos governos. A hora que você transforma isso numa política de Estado, você está congelando uma parte do orçamento, porque você já está destinando, né, como no caso se tem para a saúde, para a educação, destinações fixas, né, e qualquer coisa que a gente leva, né, nesse sentido, existe sim uma grande preocupação em congelar ainda mais o orçamento. Então, é uma discussão que em alguns momentos se fez, mas daí é o perfil de cada governo, de você ter um governo mais liberal, um governo mais ou menos intervencionista. Eu entendo que essa nossa gestão, com certeza, ela vai prosseguir, né, e vai tentar desenvolver essa consciência da importância de seguir com esses investimentos na cidade e criar, né, essa prática, mas hoje eu não vejo o espaço da gente ter ainda, né, congelar ainda mais o orçamento ou você fixar ainda mais um recurso numa cidade que a gente tem tantas necessidades e tem que ter essa flexibilidade para fazer esses investimentos. Eu gostaria de complementar um pouco a resposta do secretário, porque, voltando ao início da reunião, quando eu falei daquelas primeiros alertas que fizemos pelo Sinaenco, chamando a atenção para o fato que obras de arte estavam com seu prazo de validade vencido. E eu devo fazer aqui uma referência que o criador desse nome é o Marcelo Rosenberg, ex-presidente também da ABS, porque ele já tinha desenvolvido alguns estudos iniciais aqui no Instituto de Engenharia e na ABS. E nós
gostamos do nome e utilizamos esse nome para a campanha. Eu acho que tem que passar por uma coisa que é extremamente complicada nesse país, que é a conscientização da população. E, a partir da conscientização, a cobrança. Isso é muito frouxo nesse país. Como que aconteceu o TAC, o Termo de Ajuste de Conduta, com o Ministério Público? Foi o próprio secretário da época, o Marcelo Branco, que ele, para poder ter força, ele era o antecessor do Marcos, ele procurou um promotor público. Ele foi ao Ministério Público. O Ministério Público tem uma função que nem sempre é bem compreendida e muitas vezes não é bem exercida. Mas eles são os chamados fiscais da lei, são os custódios da lei. São eles que verificam se a lei está sendo cumprida ou não, se tem alguma coisa que escapa a um certo ditame legal. O Ministério Público passa a ser um parceiro para isso. De alguma forma, talvez, se pudesse construir, a gente pode ver, talvez, o Jardim, o presidente, possa, pelo Instituto, de alguma forma, porque isso vai melhor institucionalmente, não é o cidadão sozinho. O Instituto Centenário, ele teria condições, acho que, de fazer um certo acordo com o Ministério Público, e nós tivemos o Amândio aqui cedo, representando o nosso presidente do Tribunal de Contas do município, Domingos de Sei. O Tribunal de Contas é um órgão do Legislativo, ele é um Tribunal de Contas, mas ele interfere, ele faz, a posteriori, as verificações. Como as verificações levam a problemas, muitas vezes ele acaba sendo um órgão consultivo, que o próprio a autoridade do Executivo, às vezes, faz uma prévia com o Tribunal de Contas para ver se está dentro de uma linha normal, para que não tenha problemas lá para frente. Eu tenho a impressão que você provoca, com a sua pergunta, uma reflexão que nós temos que fazer aqui. Eu acho que o Instituto pode, de alguma forma, se movimentar e trazer gente do Ministério Público, Domingos de Sei, que é próximo do Instituto de Engenharia, praticamente é um parceiro hoje, está na presidência do Tribunal de Contas, porque o Marcos Monteiro fala da preocupação de congelar. Mas se passasse a ser obrigatório ter na rubrica orçamentária verba destinada para manutenção dos próprios públicos, do patrimônio público, de alguma forma você passa a ter uma rubrica e é questão de dimensionar o recurso que pode ser destinado. Existe uma discussão grande no nível federal das porcentagens que são carimbadas para a saúde e para a educação. E muitas delas elas são desperdiçadas, elas não são bem utilizadas. Eu acho que tem uma maneira, de alguma forma, da gente tentar fazer aqui um caminho, eventualmente ver se consegue consignar uma rubrica orçamentária para isso e trabalhar depois com apoio de Tribunal de Contas, Ministério Público. Isso vale para o município, vale também para o Estado, porque é fundamental fugir simplesmente daquela ideia de que seja o plano de um governo. Houve um estímulo, Serra deu um dinheiro, Kassab na gestão seguinte deu outro dinheiro, de repente acabou o dinheiro e acabou o programa, que foi graças a vocês que conseguiram, nessa gestão, Bruno, seguida do Ricardo, que trouxe outra vez esse assunto e está gerando um resultado dessa dimensão, dessa extensão que nós estamos vendo, desta importância. O valor que você falou, 2,6 bilhões de reais, é muito dinheiro. É uma verba importante e a gente viu. Nós tivemos um momento aqui, até quando o Ricardo Nunes tinha recém-assumido, São Paulo ficou intransitável de tanta coisa e as reclamações, porque tinha intervenção em todos os lugares, né? Tivemos quem ia para o Morumbi, era um inferno subir para atravessar o Rio Pinheiros por causa das manutenções, recuperação de obra de arte. Eu acho que nós temos aqui uma boa oportunidade. Eu me atrevo a dizer, Regis, que esse pode ser um primeiro resultado dessa segunda semana de engenharia, que a gente possa fazer uma movimentação para que isso possa vir a acontecer. Até porque eu acho que tem a grande questão da manutenção do ativo público, tá certo? Assim como você constrói uma escola e você já deveria pensar numa verba de manutenção dessa escola e não deixar uma escola se deteriorar
até o final, e esse custo no final vai ser muito maior. Então, essa manutenção tem que ser uma política, né, brasileira, né? Pensar na manutenção, não apenas na construção, claro, e depois deixar ir até o limite extremo, quando vai custar muito mais caro para o Estado consertar aquele ativo que já passou do tempo. Né? Não tem nem dúvida. E tem mais. Aqui em São Paulo, no Estado, já tem uma programação de concessões de escolas. Na Prefeitura também, né, tem o primeiro estudo feito. De tal maneira que você, tirando a parte pedagógica, uma parte do patrimônio público, patrimônio da edificações escolares, os sites escolares, que eles sejam, por concessão, administrados, mantidos por empresas, né, concessionárias, o que, de alguma forma, você já atribui uma responsabilidade, prazo de X anos, e aqui ele vai funcionar, e o pessoal, diretores da escola e o corpo de professores se dedica apenas à parte pedagógica, né, da educação. Marcelo Rosenberg, fala. Marcelo Rosenberg. Não vou responder a citação, mas apresentar uma preocupação. O Regis acabou de falar de manutenção. Normalmente, as nossas obras de arte são previstas para durar 50 anos, ao longo dos quais elas têm que ser mantidas, etc., ampliadas. Isso daria uma depreciação ou reposição de capital de 2% ao ano sobre o valor investido. Esse número dá um montão de dinheiro orçamentário por ano, cujas dificuldades foram muito bem explanadas aí por você, pelo Monteiro, e por todos. A questão que eu vejo como complicadora é da responsabilidade. A obra é feita, vamos dizer que ela não tenha nenhum vício, ela dura sem manutenção nenhuma, 5 a 10 anos. Né? Nesse período, ao fim desse período, aquele gestor público que trabalhou nessa obra para implantá-la, normalmente é conduzido para outro setor e vai embora. Chega um sucessor que não tem nada a ver com a construção original, vai ficar outros tantos anos, 5, 10 anos lá, mas que não tem nenhum vínculo com a obra original e não se sente obrigado a dar manutenção para ela. E daí, por fim, chegamos numa situação parecida com essa da ponte do Tocantins, e depois de 40, 50 anos, chega lá um engenheiro recém-formado e é responsabilizado pela falta de manutenção, pela queda abrupta da obra. Eu vejo com muita preocupação a necessidade de criar um processo de responsabilização pessoal, complicado para os engenheiros, por diversas razões, mas para que eles sejam, e principalmente também com a administração pública. O gestor público tem que ser pessoalmente responsabilizado, apesar da Constituição o eximir disso, para que não se abandone a questão da manutenção, se deixe ao léu como tem sido a nossa cultura. É preciso estudar um mecanismo pelo qual se crie responsabilização ao longo dos diversos anos para que alguém se incumba de, tendo ou não verba, correr atrás de verba para poder fazer a manutenção adequada. Essa é uma questão complicada, porque na hora que você responsabiliza pessoalmente, você vai afastar pessoas competentes porque não querem assumir a responsabilidade. A gente vê isso, se estabeleceu a expressão apagão das canetas, porque ninguém quer assinar, porque depois ele responde pessoalmente. Se ele não tiver também nenhuma cobertura, nenhum ser humano, se ele fica tão desproporcional a coisa que qualquer ato dele, ele fica comprometido pessoalmente. É complicado isso, né? Sem dúvida que é complicado, mas há uma obrigação com a população de forma geral, porque são os recursos da população que foram mobilizados e investidos nessa benfeitoria. Então, não é justo que a sociedade fique arcando com essa infinidade de reposições sem responsabilidade, inclusive de fazê-las. Né? É preciso preservar as garantias para a sociedade que investiu os seus esforços nisso. Nós temos que ter mecanismos de segurança e tudo mais. E isso aí cabe, acho que, uns 10 seminários para discutir isso aí. Né? Mas tudo bem, acho que o objetivo
de qualquer painel aqui no Instituto de Engenharia é provocar o debate e deixar cada um pensar um pouco a respeito disso. Mas acho que nós estamos... Regis, estamos na hora, né? Só acho que o último... O Ivan Rotteli. Complementando um pouco o que o Marcelo falou, eu sinto que falta uma decisão mais do lado técnico, sabe? Que a coisa não pode ficar no político. Você mencionou a ponte lá do Tocantins. Foi uma comissão aqui do Instituto, presidida o Jardim, e fomos ao ministro na época. Eu senti que ele se sensibilizou, falou que tinha um programa, mas o que eu sinto é que está faltando alguma coisa que o Regis colocou, que o Marcelo colocou. Está faltando uma regra da engenharia, que talvez não penalize o engenheiro, mas se tem responsabilidade técnica, teria que penalizar, né? Mas está faltando, uma decisão do lado técnico, da gente ter uma proposta que isso vire uma rotina no país, e não um fato que pode ser de um governo como esse atual, que se sensibilizou, né? Começou com o Vittorali, e estou vendo a continuidade com... o colega também falou que começou ainda no tempo do Dória, né? Mas eu estou sentindo que está faltando um instrumento para a gente amarrar e propor que está faltando no DR. A gente vai propor que o DR tenha uma política nisso, e o CREA tem que vir atrás da gente, né? Mas está faltando mais técnica do que ficar no blá 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 político, sabe? Desculpe de colocar nesses termos. Vamos ver se a gente consegue discutir isso e encontrar uma saída para esse desafio. Mas é verdade, as coisas parecem soltas, e seria o ideal olímpico que a gente não dependesse da lucidez de um governo, ou da coragem de um governante para pôr um programa, manter um programa, né? Ou criar um programa de manutenção. Mas, enfim, eu acho que nós saímos aqui satisfeitos pelo que vimos, acho que estamos no bom caminho, e saímos com algumas dúvidas de como nós vamos conseguir transformar esse grande exemplo que esta administração está dando para que se estenda nessa administração municipal e para outros níveis de governo, a começar o governo do Estado de São Paulo. Eu acho que, nesse momento, me cabe, chegada a hora, a agradecer a todos, né? O secretário, a Adriana, o Rogério, o Alessio, o Ricardo, e a todos que participaram aqui, e convidá-los para, de um lado, o almoço, e a partir das 14h nós teremos um painel também com presenças ilustres aqui na nossa casa. Muito obrigado pela atenção de todos. Está encerrada a reunião.